Olá pessoal, bem-vindo a uma nova aula de gestão de operações logística 2. Nessa aula nós vamos ver o método do centro de gravidade. Então esse método ele utiliza de coordenadas cartesianas para decidir qual é a melhor localização de determinada organização. Então utilizando aqui o exemplo que é dado na apostila, que é de supor de que 4 servidores se desloquem diariamente até uma mesma agência dos Correios. Pergunta: qual seria o melhor lugar para se localizar um posto de coleta dos Correios? Então, vou explicar melhor aqui o exemplo dado, né? Eu tenho aqui 4 servidores representados aqui pelas essas figuras aqui, o quadrado cinza, o azul, o triângulo e o losango. Então, por dia, esse servidor aqui que está localizado nesse tipo de organização, ele vai se deslocar aqui para uma unidade dos Correios inicial 0 aqui, ele vem de 3 no eixo X e 2 no eixo Y. O servidor B está 10 aqui, localizado no eixo X 10 e no eixo Y 2. O servidor 3, o 6 no X e 8 no Y, e o servidor D, 6 no X e 3. Então, assim, entendendo melhor esse gráfico, eu tenho aqui uma localização geográfica dos servidores, né? Aqui são a distância e a frequência que eles se deslocalizam, distância vezes frequência. Então, por dia ele vai se movimentar aqui 3 no X e 2. Então no Y, no B, ele vai se movimentar 10 diariamente e 2. Então ele se movimenta 10, 2 e assim por diante. Então pegando esses valores aqui, colocando na tabela, eu tenho aqui a distância que ele faz e a frequência. Então 3 vezes 1, então por dia ele se movimenta uma distância total percorrida de 3 unidades. Esse outro servidor, ele está a uma distância de 5, mas ele se movimenta 2 vezes, então ele vai 2 vezes à agência. Então por dia, se é 5, a distância que ele está em quilômetro, então aqui 5 vezes 2 dá 10. A terceira, 3, o servidor 3, 6, C, 3 vezes 2 dá 6. E o servidor D, ele está numa distância 2, mas ele se movimenta 3 vezes ao dia. Então, no total do dia, ele se movimentou 6 quilômetros, não é isso? Então, ele está uma distância, de 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. No eixo Y é a mesma coisa, né? Então somando aqui 3 vezes 10 dá 15, dá 13, 19, uma movimentação total em quilômetros foi de 25 quilômetros por esses 4 servidores. E aqui no eixo Y tem o servidor A 2 quilômetros por dia, e aí ele se movimentou só uma vez, então 2 quilômetros. 1 vezes 2 também vai ser 2, 4 vezes 2 vai ser 8, e 1 vezes 3 vai ser 3. Então, por dia, esses servidores se movimentaram no eixo Y um total de 15 quilômetros, né? Então, qual foi a média por servidor? Então, a gente tem quantos servidores, né? 4, 1, 2, 3, 4. Então, se os 4 se movimentaram 25 quilômetros, então a média é 25 dividido por 4 dá 6,25. Esse outro, 15 dividido por 4, 3,75. Então, a melhor localização é a dada pela média. Então, aqui vai ser aqueles valores da média 6,25 e 3,75. Então, aqui está
o ponto ideal para localizar a agência de coleta dos Correios, né? Então aqui 6,25 e 3,75. Então esse seria o melhor ponto de localização de coleta dos Correios segundo o método centro de gravidade. Bem, agradeço aqui a atenção de todos. Qualquer coisa é só mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no fórum de Tira Dúvidas. Até a próxima e bons estudos.